E os clubes de futebol da primeira divisão decidiram colocar a CBF contra a parede. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história que quer a criação de uma liga para breve. Vou falar também sobre Jean-Pierre, que história é essa de que ele não quer mais jogar no Grêmio. Bora falar também sobre o Flamengo, que recebeu uma proposta oficial de um clube japonês por Pires da Mota. Para arrematar, te conto o que há de verdade na possibilidade de Hernanes ir parar no futebol suíço, Diego Aguirre com 5 ofertas de clubes brasileiros desde o ano passado, e o Atlético Goianiense, que havia prometido um baita investimento. O investimento chegou, mas decepcionou, desapontou seu torcedor. Tudo isso a partir de agora, não sem antes pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa terça-feira vai começar um pouquinho mais tarde. Lá pelas 8h50 eu havia prometido que a gente começaria às 8, mas por conta de um compromisso comercial a gente adiou para 8h50, você não perde por esperar, tenho certeza que vai curtir bastante o programa, combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre o Atlético Goianiense, que havia prometido nos últimos dias um baita investimento. E esse investimento teria a ver com a letra M. Foi o suficiente para que torcedores começassem a especular até a possibilidade de Michael, ex-jogador do Goiás e atualmente no Flamengo, virar reforço do Atlético Goianiense. Não foi nada disso. Nessa terça-feira o Atlético anunciou a compra de um ônibus, o maior e melhor ônibus entre todos os times da primeira divisão do futebol brasileiro. Esse ônibus é um Marco Polo G7, 0 km com 2 andares. O Marco Polo, esse M é que deu origem ao M tão especulado. E aí foi uma baita frustração pros torcedores do Atlético Goianiense, que queriam um reforço, um atacante, um jogador que pudesse chegar para ser titular, e tiveram que engolir esse ônibus, que de fato é bacana, que de fato ajuda no transporte, na comodidade dos atletas, mas que não marca gol, que não desarma, entre outras coisas. Enfim, só queria contar para vocês que as frustrações nos times de futebol acontecem em basicamente todos os times. Bora falar agora sobre Diego Aguirre, o técnico uruguaio, que é um dos cotados para assumir a vaga de Miguel Ángel Ramírez no Internacional. E o Inter não foi o primeiro a procurar o Aguirre, pelo contrário, desde o ano passado, 5 times da primeira divisão entraram em contato com o treinador. Consegui descobrir 3 desses interessados. O Corinthians foi algo que se tornou público mais recentemente. O Atlético Mineiro chegou a sondá-lo pouco depois da saída do Jorge Sampaoli, também não houve acordo, e agora o contato do Internacional. É importante contar que desde o ano passado o Aguirre também teve 3 ofertas boas de times chilenos, e mais recentemente o presidente do León do México chegou a telefonar pessoalmente pro Aguirre para tentar convencê-lo a ir trabalhar no futebol mexicano. Todas as possibilidades foram recusadas, e o Aguirre vê com bons olhos a chance de retornar ao Beira-Rio, onde já foi campeão gaúcho, batendo o Grêmio de Felipão na final e chegou inclusive a uma semifinal de Libertadores, perdendo para o milionário time do Tigres do México. Você, torcedor colorado, gosta da ideia da contratação do Diego Aguirre? O que você pensa a esse respeito? Bom, quero falar agora sobre a chance de Hernanes ir jogar na Suíça. Especulação que surgiu nessa terça-feira muito forte nas redes sociais. A notícia dá conta de que o Hernanes teria recusado uma proposta do Lugano, time da Suíça, para onde está indo o Abel Braga. O Abel teria indicado o Lugano, esse time tentou a contratação do jogador junto ao São Paulo, mas o Hernanes é que disse, não quero jogar na Suíça. Fui checar essa história com o pessoal do São Paulo, consultei 2 fontes diferentes e ambas asseguraram que para o São Paulo não chegou absolutamente nada do Lugano referente ao Hernanes. Embora, se chegasse, o São Paulo não criaria nenhuma dificuldade para negociá-lo. Já contei para vocês que o Hernanes ganha salário superior a R$1 milhão por mês. O São Paulo tem encontrado enorme dificuldade de manter esses salários em dia, tem dívidas grandes com o Hernanes e toparia liberá-lo de graça para que ele pudesse, para que o São Paulo pudesse se livrar desse ônus gigante de R$1 milhão. Só para arrematar, vale a lembrança de que o nome do Hernanes também foi especulado nos últimos dias no Bahia e no Santos. Fui checar a história nos 2 clubes. No Santos não há interesse, o Fernando Diniz entende que o Hernanes não acrescentaria. No Bahia, o Bahia assegura que, apesar de ser um grande jogador, não busca atletas para essa posição. O Bahia entende que está bem servido com os atuais jogadores que conta no elenco, tá? Bora continuar falando agora sobre o Flamengo, que recebeu uma proposta por Pires da Mota. Informação revelada pelo jornal O Dia dá conta de que o Yokohama FC, time que vai mal no futebol japonês, ofereceu uma grana bacana para levar o atleta. Pires da Mota, que esteve emprestado na última temporada. O nome do time é muito difícil, vou tentar, tá? Genclerbirlid.
Acho que é assim. Um time turco, vamos trabalhar desse jeito, eu acho que fica mais fácil. Ele até foi bem lá, mas o time foi muito mal e o Pires da Mota acabou devolvido ao Flamengo. Nem estreou ou reestreou porque já foi servir a seleção paraguaia na Copa América e esteve na vitória de abertura da competição, vitória do Paraguai contra a seleção boliviana de virada. A proposta feita pelo Yokohama FC já foi aceita pelo Flamengo. Os valores não foram revelados, mas foi uma oferta que agradou, até porque deixaria ou permitiria ao Flamengo o valor de uma venda futura. Resta, para que o martelo seja batido, que o Pires da Mota se convença de que vale a pena ir jogar no Japão. A proposta, a oferta para ele, é de pelo menos 2 anos e meio de contrato, com um reajuste em relação ao que ele ganha atualmente no Flamengo, mas até esse momento o Pires da Mota não se posicionou. Pires, que é um dos piores reforços da história do Flamengo. Investimento de 25 milhões e 800 mil reais feitos junto ao São Lourenço. Essa grana inclui compra dos direitos econômicos mais pagamento de comissões. Só para lembrar que o contrato todo do Pires da Mota termina em dezembro do ano que vem, ou seja, se não vendê-lo agora, o Flamengo ainda vai correr o risco de em mais algum tempo perder o jogador de graça. Você, torcedor rubro-negro, torça muito para que o Pires da Mota aceite essa oferta, além da entrada de dinheiro, uma boa grana, o Flamengo ainda vai se livrar de um jogador que tem um custo relativamente alto. E essa história de Jean-Pierre pedindo para deixar o Grêmio, hein? Informação divulgada nessa terça-feira pelo jornalista Wagner Martins. Ele afirmou que o Jean-Pierre já esgotou a sua paciência em relação ao Grêmio, em relação ao atual elenco, especialmente com o Thiago Nunes, novo técnico do clube. Inclusive o Thiago e o Jean-Pierre trabalharam juntos no Sub-15. Todo mundo imaginou que com a chegada do Thiago, o Jean-Pierre cresceria, voltaria a ter mais espaço, mas ao que consta não é bem por aí. Fui checar essa informação com uma pessoa muito próxima ao Jean-Pierre, uma pessoa que tem contato com o Jean-Pierre. E essa pessoa me assegurou que o Jean não cravou que é bem por aí, mas também não desmentiu. Não é que o Jean-Pierre falou, não, eu tô super feliz, essa é uma grande mentira. O Jean-Pierre tentou sair pela tangente, dizendo que não tem nada contra o Thiago Nunes, mas que eventualmente poderia, se pintasse alguma coisa, deixar o Grêmio. Existe a sinalização ao Grêmio de que pode chegar uma proposta do futebol europeu. E diante de toda essa dificuldade em motivar o Jean-Pierre, acho que se essa oferta for pelo menos razoável, deve haver acordo. Será que o Jean-Pierre poderia se mudar para um clube brasileiro? Chegaram a especular no Santos. Não acho que o Santos vai ter capacidade financeira de bancar a operação. Não acho não, eu tenho certeza que o Santos não terá capacidade financeira de bancar o Jean-Pierre. A pergunta que eu queria deixar é, será que ele caberia em outro time com melhor condição? Como, por exemplo, o Flamengo? Como, por exemplo, o Palmeiras? Como, por exemplo, o Atlético Mineiro? Você gostaria do Jean-Pierre no seu time? Faria esse investimento? Recentemente, com um jogador com características parecidas, o Luan, o Corinthians fez um investimento alto, 29 milhões de reais, e as coisas, pelo menos até agora, não viraram. Bom, quero fechar o vídeo falando sobre a grande notícia da terça-feira, as 2 reuniões que aconteceram no Rio de Janeiro ao longo do dia entre clubes da primeira divisão. E esses clubes decidiram colocar a CBF contra a parede. Vou explicar todo o contexto. Pela manhã aconteceu uma reunião num hotel na Barra da Tijuca com a presença de 19 dos 20 clubes da primeira divisão. O único time que não teve representante foi o Sport. Você já sabe, você que acompanha o canal do Nicola sabe desde ontem que o Milton Bivar, o presidente do Sport, havia renunciado ao cargo, por isso o Sport não teve representante. Mas os outros 19 clubes, todos de forma unânime, se reuniram pela manhã e decidiram colocar muita pressão em cima da CBF. Durante a tarde, ocorreu uma reunião com o presidente interino da CBF, o Coronel Nunes, que substitui o Rogério Caboclo. Nesse encontro, os clubes levaram um documento com algumas exigências, quero contar todas elas para você a partir de agora. Primeira das exigências trata sobre requerer a imediata alteração estatutária que consagre uma maior participação dos clubes nas decisões institucionais e na gestão da CBF. Segundo ponto, dentre os itens da alteração, necessariamente deve ser incluída a votação igualitária nas eleições para a escolha do presidente e vice, sendo que federações e clubes de Série A e B terão seus votos contados de forma unitária e com o mesmo peso. Vou explicar para você o motivo desse item. Na atual constituição da CBF, para a eleição do presidente e do vice, os votos dos clubes valem menos do que os votos das federações. São 27 federações estaduais e cada um desses votos vale 3. Já os clubes da primeira divisão têm voto com peso 2 e os votos da segunda divisão têm peso
tem voto com peso 1. Isso significa dizer que somados os clubes da Série A e B, se todos eles se juntarem, serão 60 votos. 40 votos da primeira divisão, peso 2, e mais 20 votos da segunda divisão, 60. Esses 60 não são capazes de combater todas as federações, caso as federações votem juntas. São 27 federações, vezes 3, a gente está falando de 81 votos. Isso foi criado para que o presidente da CBF tenha sempre as federações à sua mão e dessa maneira sempre garanta quem vai vencer a eleição para presidente. Os clubes não querem mais isso, não aceitam mais isso, querem que os votos sejam unitários. A Federação de Roraima terá peso 1, assim como o Flamengo e assim como, por exemplo, o Avaí na segunda divisão. Óbvio que é muito mais justo, quero muito saber como é que a CBF vai se posicionar em relação a isso. O terceiro item levado pelos clubes à CBF diz respeito ao seguinte: inclui-se o fim dos requisitos mínimos para que tenham... Inclui-se o fim dos requisitos mínimos para inscrição nas chapas concorrentes à eleição, abolindo-se a necessidade de apoio de 8 federações e 5 clubes. Vou explicar por que disso. Além desse colégio eleitoral super maluco das federações com peso 3, existe uma regra que qualquer candidato só pode ser candidato à presidência caso tenha um apoio de pelo menos 8 federações e de pelo menos 5 clubes. Dessa maneira fica muito difícil você ter um candidato que não seja alguém vinculado à CBF, que domina as federações. A proposta feita pelos clubes diz que você precisa, para ser candidato, ter pelo menos o apoio de 13 eleitores, independentemente de serem clubes ou federações. Então, se um candidato à presidência contar com o apoio de 13 times da Série A, pronto, já é o suficiente. Ou de 12 times da Série A e mais uma federação já é o suficiente. Tudo para tentar tornar o processo eleitoral mais equilibrado, mais justo, não há justiça nesse sentido. E o quarto item dessa pauta levada pelos clubes ao Coronel Nunes é a que trata sobre a Liga. Vou falar para vocês sobre ela a partir de agora. Comunicar a decisão da criação imediata de uma liga de futebol no Brasil, que será fundada com a maior brevidade e que passará a organizar e desenvolver economicamente o Campeonato Brasileiro de Futebol. A ideia é que já para o ano que vem isso aconteça. Além dos clubes signatários, os clubes da Série B serão convidados a integrar essa liga. Os clubes, só importante antes de continuar, os times de futebol da Série A, com 19 assinaturas, estão comunicando à CBF que já vão criar uma liga, e a ideia é que essa liga passe a operar o Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem. Existem mecanismos dentro do regulamento da CBF para que isso seja barrado, mas os clubes estão juntos afirmando que se a CBF tentar limitar essa decisão, a guerra estará constituída. E aí os times terminam esse documento assinando da seguinte maneira: os clubes adotarão medidas efetivas para consumar a associação, para, de forma organizada, exercerem a administração do futebol brasileiro e de seu calendário. O que eu posso dizer a respeito de tudo isso? Parabéns aos presidentes de clubes de futebol. Não fazia o menor sentido continuar permitindo que a CBF comandasse o Campeonato Brasileiro com todos os desmandos, com todas as decisões autoritárias, com todas as decisões equivocadas dos últimos presidentes. No último dia como presidente, Rogério Caboclo comprou um avião de 71 milhões de reais. Qual a necessidade de a CBF ter 71 milhões de reais? Por que ela não gastou essa grana no desenvolvimento das séries C e D? Então demorou muito para que os clubes tomassem essa decisão, mas antes tarde do que nunca, gostei demais. Tomara que eles continuem corajosos e encarem a CBF de frente. A CBF não é maior do que os times de futebol. Se a CBF insistir com a realização do Campeonato Brasileiro, ela que fique com o Campeonato Brasileiro sem nenhum dos participantes. E os times criam uma outra liga, aí sem o aval da CBF. Tenho certeza que essa liga vai ser de fato um grande sucesso, até porque a CBF não acrescenta absolutamente nada. Pelo menos essa é a minha opinião. Queria muito saber a sua. Use o espaço para comentários para analisar tudo o que está acontecendo. Combinado? Só lembrando que por volta de 8h45, 8h50, no máximo às 9 horas da noite, a gente vai estar aqui ao vivo para debater sobre isso, as novidades do dia, últimas no mercado. Tem muita coisa que eu quero contar para vocês e vocês também têm a oportunidade de perguntar. O que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Combinado? A gente se vê de noite. Tchau, tchau!